Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural de Pensilvânia. É um emprego chato, mas é bem tranquilo e bem remunerado. Algumas semanas atrás, um novato começou. Irei chamá-lo de Jeremy. O Jeremy é estranho. Ele tem uns 25 ou 26 anos e mal fala, mas tem a risada mais assustadora que já ouvi. Meu chefe e eu já notamos isso, mas isso nunca foi um problema, então não há muito que possamos fazer. Os clientes nunca reclamaram dele, e ele sempre fez o seu trabalho muito bem. Pelo menos até algumas semanas atrás, foi quando as coisas começaram a desaparecer. Furtos por funcionários podem ser um problema em qualquer estabelecimento que venda bens de consumo. E só há uma pessoa trabalhando por vez neste posto de gasolina. É um lugar bem pequeno. Há cerca de 2 semanas, meu chefe começou a perceber que estávamos com falta de óleo de motor. No início, eram alguns recipientes de cada vez, depois prateleiras e caixas inteiras na sala dos fundos. Logo, remessas inteiras desapareceram no dia seguinte ao recebimento, e sempre logo após os turnos do Jeremy. Meu chefe verificou as fitas das câmeras de segurança de todas as noites em que trabalhou, mas nunca conseguiu pegá-lo em flagrante. Jeremy trancava tudo no fechamento e o óleo do motor acabava no dia seguinte. Meu chefe costuma levar as fitas para casa para tentar pegar o Jeremy roubando, mas a filha dele participou de um jogo de softball ontem à noite, então ele me pediu para assistir a fita para ele. Ele se ofereceu para me pagar a hora extra, por baixo dos panos. Então, obviamente, aceitei a oferta. Há 3 câmeras, então ele me deu 3 fitas diferentes para verificar. Imaginei que seria uma longa noite, mas estou tentando economizar para as férias, então eu realmente precisava do dinheiro. Levei as fitas para casa, coloquei-as em um videocassete antigo e relaxei. 2 dias atrás, o último horário em que trabalhou, Jeremy começou às 16 horas. Tudo parecia bem normal no início. Ele contou a gaveta, trocou de assento com a moça que trabalhava antes dele e esperou por um cliente. A primeira pessoa a entrar foi a Sra. Templeton. O horário no vídeo marcava 4h03. Uma cliente regular. Ela pegou seus cigarros e um jornal e pagou com uma nota de 20. Nada de anormal. O próximo cliente era um cara daqui chamado Ron. Ele dirige uma moto e costuma vir aqui a cada poucos dias. Ele encheu o tanque, pegou um saco de carne seca, pagou com cartão de crédito e foi embora. O próximo era um cara com um chapéu de cowboy. Eu nunca o tinha visto antes, mas muitos estranhos passam por aqui, como em qualquer posto de gasolina. Ele pegou $40 em diesel, pagou com uma nota de 100 e foi embora. Recostei-me e suspirei. A única coisa mais chata do que fazer este trabalho é ver outra pessoa fazendo. A oferta do meu chefe foi o suficiente para me manter de olho, então deixei a fita continuar. Tudo parecia bem normal. Eu tinha a sensação de que, se Jeremy estava roubando óleo de motor, ele já sabia que estávamos desconfiados dele. Eu não esperava que ele fosse burro o suficiente para ser pego em flagrante em câmera. As coisas continuaram chatas e rotineiras até por volta das 5 horas. Às 5h03, a Sra. Templeton voltou. Devia ter esquecido alguma coisa, mas não esqueceu. Comprou o mesmo maço de cigarros de antes e o mesmo jornal. Pagou com mais 20. Estranho, pensei. Mas, pensando bem, ela é um pouco distraída. Achei que Jeremy deveria ter contado a ela que já tinha comprado os cigarros. Mas não é contra as regras vender a mesma coisa 2 vezes para alguém. Foi então que Ron entrou novamente. Comprou mais um tanque de gasolina para a moto dele de novo. Depois, dei uma olhada na câmera externa porque pensei que talvez ele tivesse outro carro para abastecer. E o mesmo pacote de carne seca. Pagou com cartão de crédito novamente. Nada demais. Imaginei que fosse só uma coincidência estranha. A Sra. Templeton é esquecida e o Ron provavelmente tem mais de uma Harley. Foi quando o cara de chapéu de cowboy voltou. Senti um arrepio na espinha. Não compre diesel, não compre diesel. Me peguei sussurrando para minha sala vazia. Mas ele comprou. Pegou $40 em diesel e pagou com outra nota de 100. Cada movimento que ele fez foi idêntico ao da sua primeira visita. Até a maneira como coçou o nariz antes de sair. Ou esse cara é rico, tem vários caminhões e acabou de se mudar para a cidade, ou algo realmente bizarro estava acontecendo. Continuei assistindo. Todos os clientes da hora seguinte eram os mesmos de antes. Todos os mesmos.
Eu estava realmente apavorado. E então, às 6h03, a senhorita Templeton voltou. Ela comprou seus cigarros e jornal e pagou com uma nota de 20 novamente. Achei que ia pirar. Assisti apenas mais meia hora, antes de começar a avançar o resto. Era tudo a mesma coisa. Todos os clientes chegavam exatamente nos mesmos horários, com exatamente 1 hora de diferença. Agora, eu sei o que você está pensando. Aquele safado filho da mãe do Jeremy tinha mexido nas fitas. Ele tinha filmado a sua primeira hora de trabalho várias vezes. Não era o caso. Há janelas ao redor da área da caixa registradora, que a câmera cobre, e eu vi a luz do sol sumir com o passar do tempo. A rotina do Jeremy não se repetia. Ele varria, esfregava, reabastecia e fazia todas as suas tarefas exatamente como era de se esperar. Mas os mesmos clientes continuavam chegando. Eu estava em pânico naquele momento. Havia algo muito errado com o que eu estava vendo, e eu não tinha explicação para isso. Avancei para o momento em que ele trancou a porta e saiu em direção ao carro. Ele não havia roubado nada, mas continuei observando, só para ter certeza. Avancei mais uma vez, para perto da meia-noite. Exatamente às 00h03, do nada, o rosto de Jeremy aparece na câmera. Não quero dizer que ele tenha ido até lá para olhá-la. Quero dizer que num segundo, a loja estava vazia e, no outro, o rosto dele era tudo o que eu conseguia ver. Ele não estava olhando para a câmera, estava olhando para mim, eu tinha certeza. Gritei e tateei em busca do controle remoto. Quando o peguei, ele já tinha sumido, assim como tinha ido embora. Num quadro ele estava lá, no outro, não. Minhas mãos tremiam muito, mas coloquei outra fita. A outra câmera interna mostra a área dos fundos, perto da caixa registradora, e eu conseguiria ver como ele se levantou para colocar o rosto na câmera daquele jeito. Pulei para 00h03, mas não havia nada. Eu conseguiria vê-lo em pé em uma cadeira ou algo assim nesta fita, mas ele não estava lá. Não o vi entrar na loja depois que saiu. É como se ele não estivesse realmente lá. Ele não sabe o código de segurança, e nenhum alarme foi acionado naquela noite depois que ele trancou a loja. O que eu vi, no entanto, foi que às 00h03, o óleo do motor desapareceu da prateleira. Tudo! Igual ao rosto do Jeremy. Num segundo estava lá, e no outro não. Desliguei o videocassete e fui para a cama, mas não consegui pregar os olhos. Meu corpo está exausto agora, mas minha mente está a mil. Aquela fita foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora e perturbadora que eu já vi na minha vida. Trabalho em poucas horas. Meu chefe me pediu para trazer as fitas de volta e contar a ele o que encontrei. Mas, falando sério, que diabos eu vou dizer? O Jeremy trabalha no turno da noite hoje, logo depois de mim. E o plano é que meu chefe chegue um pouco antes de eu sair e o confronte comigo, já que supostamente fui eu quem o pegou roubando. Não tenho ideia do que vou fazer. Acho que terei que mostrar as fitas ao meu chefe, mas não quero assisti-las com ele. Nunca mais quero ver algo assim. Não consigo tirar da cabeça a imagem do Jeremy sorrindo diretamente para a câmera. Foi a expressão mais assustadora que já vi no rosto de outro ser humano. De qualquer forma, vou tentar dormir um pouco antes de ter que entrar lá e lidar com isso. Depois conto para vocês o que aconteceu. Atualização. Atualizando do meu celular. Peço desculpas antecipadamente por quaisquer erros. Meu chefe acabou de assistir a última fita. Eu disse a ele o que esperar. Mas você realmente não pode preparar alguém para algo assim. Ele está morrendo de medo. Eu ainda estou. E Jeremy deve chegar às 4 horas. Temos pouco mais de 1 hora para nos recompor, mas nenhum de nós sabe o que dizer a ele. Ele é só um cara doido que gosta de roubar óleo de motor e assustar as pessoas? Ou ele é outra coisa? Não sei se isso é loucura, mas alguém acha que ele pode ter algo a ver com o loop temporal? Meu chefe disse que nunca notou nada parecido nas outras fitas. Mas o jeito que ele apareceu nesta me fez pensar que ele sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse que eu visse o que ele era capaz de fazer, como se estivesse se exibindo, ou algo assim. O jeito que ele sorriu para a câmera era como uma criança mostrando um castelo de areia que acabou de construir, ou algo assim. Não sei, provavelmente pareço louco. Eu com certeza sinto isso. Vou conversar mais com meu chefe. Precisamos nos acalmar e descobrir como lidar com isso. Volto a atualizar hoje à noite, mas tenho um péssimo pressentimento sobre como isso vai se desenrolar. Atualização. Nenhum sinal de Jeremy.
Tentei ligar para ele, mas o telefone dele está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização. Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone dele está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização. Puta que pariu! Puta merda, puta merda, puta merda! Acabei de chegar em casa e vi minhas atualizações anteriores. As coisas fazem menos sentido agora do que nunca. Eis o que posso te contar. Fui trabalhar. O Jeremy não apareceu. Meu chefe e eu decidimos chamar a polícia, como você bem sabe. Quando eu peguei o telefone para ligar, porém, o sol se pôs. Sério, foi isso que pensei que tivesse acontecido. Aparentemente, apaguei por exatamente 5 horas, porque quando olhei para o relógio, eram 9h33. Acho que fiquei preso no loop temporal do Jeremy, então saí dele exatamente quando apaguei, se é que isso faz sentido. Mas foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Meu chefe estava bem ao meu lado quando apaguei, pronto para corroborar minha história para a polícia. Quando acordei, o telefone estava na minha mão, mas estava mudo, nem sinal de descagem. Meu chefe ainda estava ali, mas não se movia. Estava de pé, mas congelado. Olhei para o relógio novamente e ele não se movia. O ponteiro dos segundos estava parado no 12. Eram exatamente 9h33. O relógio no caixa, tela do computador, também não se movia. Meu telefone estava congelado. Havia até um cliente no caixa, esperando meu chefe pegar os cigarros para ele. Aposto que aquele seria o 5º maço dele do dia. Eu dei o fora dali. Não tranquei o carro, não apaguei as luzes e... Desculpem, pessoal. Não peguei as fitas de segurança para postar na internet. Acreditem, essa era a última coisa que eu tinha em mente. O posto de gasolina fica em uma rodovia principal e havia carros estacionados ao longe dele. Só que não estavam estacionados, estavam congelados. As pessoas lá dentro estavam sentadas, imóveis, como estátuas de cera. Entrei no meu carro e rezei para que ele pegasse. Felizmente, pegou. Mais ou menos na metade do caminho para casa, o tempo começou a ocorrer de novo. A estática do rádio virou música, como sempre. E, pelo que pude perceber ao ouvir o apresentador falar entre as músicas, ninguém percebeu o congelamento do tempo, ou o que quer que fosse. Eu era o único. Bem, tenho certeza de que Jeremy também percebeu. Ainda não tenho ideia de onde ele está ou o que está fazendo. Vou me esconder no meu quarto e ligar para a polícia de novo amanhã de manhã. Não sei se já consegui falar com eles antes, ou se conseguir, se me levar a sério. Estou com medo pela minha vida neste momento. Atualizarei amanhã, se puder. Atualização final. Finalmente adormeci ontem à noite por volta das 4 horas da manhã. Não tenho ideia de como fiz isso. Acho que o cansaço finalmente tomou conta de mim. Esta manhã, acordei com meu telefone tocando. Era o meu chefe. Ele estava me ligando desde umas 6 horas da manhã. Ele acordou quando o tempo voltou ontem à noite e imediatamente chamou a polícia. Eles vieram ver o que estava errado e ele contou tudo. A polícia por aqui é mais simplista. Eles estavam mais preocupados com o óleo do motor desaparecido do que com qualquer outra coisa. Mas meu chefe achou que aceitaria, contando que tivesse atenção deles. Eles decidiram ir procurar o Jeremy. Mantemos todos os formulários dos nossos funcionários arquivados e, como o Jeremy tinha acabado de começar a trabalhar aqui, foi fácil encontrar o dele. Eles verificaram o endereço e foram até a casa dele. Você não vai acreditar no que encontraram. O endereço que Jeremy listou em seu requerimento era um terreno baldio, ou pelo menos agora é. Costumava haver uma casa lá, mas ela pegou fogo em 1993. Sendo uma cidade pequena, quase todo mundo se lembra daquele incêndio. Uma família de 4 pessoas morava lá naquela época. Há rumores de que eles tinham um filho afastado, sobre o qual nunca conversaram, mas não posso dizer com certeza se isso é verdade. O que posso dizer é que, após uma investigação da seguradora, o incêndio foi considerado criminoso. A casa inteira foi encharcada de óleo e incendiada com um coquetel Molotov. A família inteira estava dormindo quando aconteceu. Nenhum deles sobreviveu. Nunca pegaram o autor do crime. Há rumores de que, quando tentaram contatar o filho afastado, ninguém conseguiu encontrá-lo. Enfim, meu chefe ligou e me contou isso, e eu surtei.
Aí ele me chamou para ir ao posto de gasolina. O quê? Você está louco? Eu disse. Mas ele me garantiu que a polícia estava lá com ele. Aí ele soltou uma bomba. O FBI também estava na cidade. E eles iam falar comigo de um jeito ou de outro. Então eu podia muito bem ir lá. Era umas 7h15 e eu queria voltar para a cama. Mas imaginei que não conseguiria dormir muito mais. Então desci. 4 homens de terno me cumprimentaram e me mandaram sentar. Repassamos tudo 2 ou 3 vezes, até que eles anotassem todos os detalhes. Contei a eles sobre o Jeremy, a fita de segurança, sobre a noite passada do trabalho, tudo. Finalmente, depois que terminei, um dos agentes disse: "Ai, meu Deus, temos outro caso em mãos." Então, me fizeram assinar um monte de papéis dizendo que eu não contaria a ninguém o que aconteceu. Então não posso dizer muito mais. Posso estar infringindo a lei só por postar isso. Então agora estou em casa. Não sei bem o que fazer comigo mesmo. As palavras daquele agente quando contei a história vão me assombrar pelo resto da minha vida. Enfim, preciso ir. Tenho os afazeres para fazer hoje. E depois preciso ir trabalhar para pegar algumas fitas. Meu chefe e eu achamos que esse novato, o Jeremy, ele é um completo babaca, está roubando óleo de motor. E eu preciso assistir às imagens de segurança para ver se consigo pegá-lo fazendo isso. Tenho coisas melhores para fazer, mas meu chefe está me pagando horas extras, por baixo dos panos. E eu estou tentando economizar para as férias para poder usar o dinheiro de verdade. Deve ser bem simples. O óleo sempre desaparece logo depois do expediente dele. Acho que vou assistir às fitas, pegá-lo no flagra e pronto.